O Canadá está a reagir em resposta à agressiva guerra comercial iniciada pelo antigo presidente Trump, que tem como alvo países em todo o mundo. Refletindo sobre a retórica anterior de Trump, o Canadá afirmou que poderia ter melhores resultados económicos como o 51º Estado dos Estados Unidos, uma declaração ousada que desafia a atual relação entre as duas nações. Embora esta afirmação pareça ultrajante, sublinha a crescente frustração no Canadá. O primeiro-ministro Mark Carney, numa medida que assinala uma mudança na política de defesa, instruiu o Ministério da Defesa a reconsiderar um acordo significativo de 13,2 mil milhões de dólares para caças F-35 com os Estados Unidos. Esta decisão desencadeou um amplo debate, uma vez que a retumbante declaração do Canadá de "basta" rapidamente se tornou um dos temas mais comentados no hemisfério norte. A raiva da nação decorre não apenas das controvérsias políticas tarifárias de Trump, mas também das pressões contínuas em torno do ambiente comercial pós-NAFTA e das disputas energéticas de longa data. Agora, o Canadá está entrando em uma nova arena. O país está se preparando para suspender o acordo de 13 mil milhões de dólares com os EUA para caças F-35, intensificando a tensão entre Washington e Ottawa. A questão é, por que o Canadá está disposto a tomar uma medida tão ousada? Quais são as implicações potenciais de olhar para a Europa em busca de soluções militares? Para responder a estas questões, precisamos de nos aprofundar no contexto da decisão do Canadá. Durante anos, o Canadá esteve em conflito com as táticas comerciais agressivas da administração Trump. A imposição de tarifas sobre o aço e o alumínio, que visam algumas das exportações mais vitais do Canadá, preparou o terreno para uma série de disputas. Estas tensões aumentaram ainda mais com as observações inflamatórias de Trump sobre os produtos lácteos e produtos florestais canadianos. Para completar, a cooperação de longa data em defesa entre os dois países está agora sob pressão. O Canadá já havia planejado comprar 88 caças F-35 Lightning I dos EUA, mas o futuro deste acordo está agora em perigo. A recusa firme de Trump em modificar as suas políticas tarifárias colocou imensa pressão sobre o programa F-35, com as autoridades canadianas a considerarem abertamente a opção de mudar para caças de fabrico europeu. Isto representa uma mudança potencial nas alianças do Canadá, mesmo no que diz respeito às relações transatlânticas. A crescente seriedade desta possibilidade reflete uma mudança na estratégia de defesa do Canadá. Em 10 de março de 2025, o primeiro-ministro Mark Carney emitiu uma declaração incisiva, afirmando que os interesses estratégicos do nosso país nunca serão moldados por pressões ou ameaças unilaterais. A sua declaração de que não pedimos esta luta foi interpretada como uma mensagem clara, sinalizando que o futuro do acordo do F-35 poderia depender da resolução destas tensões crescentes. Embora Washington ainda não tenha respondido diretamente, começaram a circular rumores entre fontes americanas de que o Canadá poderia enfrentar sanções se não recuasse. Conhecido pela sua abordagem minuciosa e baseada em dados enquanto antigo governador do Banco Central, Carney não foge a decisões difíceis. Embora o cancelamento de um importante contrato de defesa como o F-35 tivesse um custo elevado, está a tornar-se cada vez mais evidente que Carney está disposto a assumir este risco significativo, se necessário. Numa reunião privada no Ministério da Defesa canadiano em 12 de março de 2025, Carney teria reconhecido que o abandono do projeto F-35 estava a tornar-se inevitável, a menos que os Estados Unidos oferecessem alguma forma de garantia. Ottawa está agora explorando alternativas ao acordo de 19 mil milhões de dólares canadianos, aproximadamente 13,2 mil milhões de dólares, da Lockheed Martin para os caças de quinta geração. O ministro da Defesa, Bill Blair, logo após ser reconduzido pelo primeiro-ministro Carney, enfatizou que a Lockheed Martin valorizava sua parceria com a Real Força Aérea Canadense. No entanto, ele também sugeriu que as discussões sobre a aquisição do F-35 seriam melhor conduzidas por autoridades dos EUA e do Canadá. As observações de Blair sugeriram que, embora o primeiro lote de F-35 ainda possa ser entregue, a parte restante da frota poderia ser proveniente de fabricantes europeus, como os caças Gripen da Saab, que são construídos na Suécia. Esta situação em evolução revela não só a natureza evolutiva da estratégia de defesa do Canadá, mas também as implicações mais amplas da sua relação mutável com os Estados Unidos. A Força Aérea há muito se opõe à ideia de operar uma frota mista de caças, principalmente devido às complexas demandas logísticas que isso implicaria. Isto exigiria 2 programas de formação distintos, hangares e instalações de manutenção separados e uma cadeia de abastecimento totalmente diferente, criando, em última análise, um modelo operacional muito mais caro e complexo. A perspectiva de uma abordagem tão dispendiosa e ineficiente tornou o conceito pouco atrativo para os militares. Em resposta aos desenvolvimentos contínuos, o Canadá está explorando ativamente opções alternativas ao caça Stealth F-35 construído nos Estados Unidos. O ministro da Defesa canadense, Bill Blair, anunciou que o Canadá se envolverá em discussões com fabricantes de aeronaves rivais, sinalizando a intenção do país de considerar outras possibilidades. Embora à primeira vista possa parecer apenas um projeto de defesa, as questões subjacentes são muito mais profundas.
Trata-se do equilíbrio de poder na América do Norte e da busca determinada do Canadá pelos seus próprios interesses nacionais, separados de influências externas. À medida que o Canadá conduz a sua estratégia de defesa, a importância das parcerias de defesa baseadas na confiança e no respeito mútuos não pode ser exagerada. Numa declaração feita em 10 de março de 2025, Carney enfatizou este ponto, criticando subtilmente os Estados Unidos pela sua abordagem. As tensões entre o Canadá e os Estados Unidos têm aumentado constantemente, especialmente nos últimos anos, alimentadas por disputas comerciais, tarifas e manobras geopolíticas. A crescente frustração, especialmente em relação ao projeto F-35, valida as opiniões de muitos especialistas que previram que tais tensões eram inevitáveis. Alguns meios de comunicação americanos expressaram preocupações de que as Forças Armadas do Canadá possam enfrentar um déficit significativo sem o F-35, mas pessoas próximas do governo de Ottawa têm uma perspectiva diferente. Os investimentos que fizemos neste projeto ao longo dos anos não serão desperdiçados, afirmaram. O Canadá está totalmente preparado para explorar alternativas europeias ou mesmo procurar soluções de defesa nacionais. Esta declaração assinala a disponibilidade do Canadá para procurar opções fora da esfera de influência dos EUA, apesar dos desafios envolvidos. Uma das questões mais prementes levantadas por esta situação é se o governo Carney tem uma estratégia oculta que ainda não foi revelada. Apesar de não apresentar uma posição pública clara sobre o assunto, as frequentes referências de Carney à soberania e à autodeterminação nos seus discursos sugerem que o Canadá está a contemplar seriamente uma mudança nas suas prioridades diplomáticas e de defesa. A crescente retórica em torno destes conceitos aponta para uma nação que pode estar preparada para seguir o seu próprio caminho, especialmente se as suas exigências de justiça económica não forem satisfeitas. As informações vazadas do gabinete do primeiro-ministro alimentaram ainda mais a especulação. Fontes indicam que se os Estados Unidos não agirem em questões críticas como tarifas e restrições comerciais, Ottawa poderá ser forçada a considerar não apenas o cancelamento do projeto F-35, mas também o distanciamento dos EUA noutras áreas-chave. Este desenvolvimento torna as negociações em curso do Canadá com empresas de defesa europeias ainda mais significativas, à medida que o país procura afirmar a sua independência e explorar parcerias alternativas. Em 5 de março de 2025, o ministro dos Assuntos canadiano emitiu uma declaração confirmando que estão em curso discussões com parceiros europeus, com foco na potencial cooperação em aeronaves de próxima geração e sistemas de defesa integrados como alternativas ao F-35. Embora as especificidades destas negociações permaneçam confidenciais, é evidente que o Canadá está pronto para transformar a sua frustração com os Estados Unidos numa mudança estratégica tangível. Estas medidas sublinham a determinação do Canadá em proteger os seus interesses e evitar ser excessivamente dependente de qualquer nação. Nos Estados Unidos, alguns senadores alinhados com o antigo presidente Trump rejeitaram a posição do Canadá, argumentando que a estabilidade económica do país depende demasiado do mercado dos EUA para uma medida tão ousada. Eles afirmam que a busca do Canadá por alternativas ao F-35 poderia ser uma aventura equivocada. No entanto, o governo Carney foi rápido a responder, com o Departamento de Defesa canadiano a emitir uma declaração em 7 de março de 2025, reafirmando a resiliência económica do Canadá. A declaração sublinhou que a economia do Canadá assenta na diversificação, na soberania e numa forte independência financeira, com o reconhecimento claro das pressões comerciais impostas pelos EUA. O tom da resposta não deixou dúvidas de que Ottawa está empenhada no seu rumo e não é facilmente influenciada por pressões externas. Além da questão do F-35, o Canadá também está a estudar projetos alternativos em áreas como segurança cibernética e sistemas de defesa baseados em inteligência artificial. Um relatório intitulado Riscos de Dependência nas Tecnologias da Próxima Geração, alegadamente apresentado numa sessão do Ministério da Defesa em 6 de março de 2025, levantou preocupações sobre as implicações a longo prazo de ser excessivamente dependente de um único país. Entre os pontos mais discutidos do relatório estava uma nota que enfatizava os potenciais dilemas estratégicos que poderiam surgir dessa dependência. Isto reflete uma mudança mais ampla na política canadiana, onde o governo Carney está a preparar ativamente planos de backup em vários domínios, garantindo que o Canadá possa manter a sua autonomia estratégica, mesmo que isso signifique distanciar-se do seu vizinho mais próximo. Este posicionamento estratégico ilustra que o Canadá não está apenas a reagir às tensões imediatas, mas está a preparar-se proativamente para um futuro onde poderá salvaguardar de forma independente a sua soberania, os seus interesses económicos e a segurança nacional. A política América Primeiro de Trump tem frequentemente prejudicado as relações com o vizinho Canadá, causando frustração contínua. Desde produtos agrícolas às exportações de energia e peças automóveis, a administração de Ottawa tem manifestado consistentemente a sua insatisfação com a forma como os Estados Unidos gerem o comércio. Apesar do Canadá ser o maior parceiro comercial dos EUA, o governo expressou abertamente a sua frustração, observando que os EUA muitas vezes os tratam como uma ameaça. Apesar das intensas negociações entre os dois países em 2024 e no início de 2025, não houve resolução sobre a questão crítica das tarifas.
Para colocar lenha na fogueira, o Canadá também está cada vez mais preocupado com a mudança de prioridades do EUA no que diz respeito à defesa nacional. Estas preocupações atingiram um ponto de ebulição devido à questão dos caças F-35, que agora se tornou um ponto central de tensão entre os dois países. Os dois aliados, outrora unidos por interesses comuns, jogam agora um delicado jogo diplomático. Trump chegou ao ponto de ameaçar revogar as isenções alfandegárias de que o Canadá beneficia, forçando o tal a considerar medidas retaliatórias. A resposta do Canadá foi clara: está agora a considerar cancelar a sua participação no programa F-35. Esta é uma jogada ousada no jogo de xadrez diplomático em curso e, embora alguns possam argumentar que a cadeia de abastecimento global de peças do F-35 poderia mitigar o impacto, este cancelamento ainda teria repercussões significativas para o Canadá. No entanto, Ottawa parece firme na sua decisão. Mas por que o F-35 é tão crucial? O F-35 Lightning II é considerado um dos caças de quinta geração mais avançados do mundo. Desenvolvido sob a liderança dos Estados Unidos e em colaboração com vários parceiros internacionais, o Canadá esteve envolvido no programa F-35 desde o seu início. Houve até especulações de que partes da aeronave poderiam ser produzidas no Canadá. Especialistas em defesa frequentemente aclamam o F-35 como uma aeronave revolucionária do século XXI, com suas incomparáveis capacidades furtivas de evasão de radar, sensores avançados e conectividade de rede superior. Portanto, se o Canadá se retirasse do programa, isso provavelmente deixaria a Força Aérea Canadense lutando por opções alternativas no longo prazo. A modernização da frota de caças do Canadá tem sido uma prioridade crítica, especialmente dada a vasta geografia do país, o clima frio e a proximidade do Ártico. Estes fatores tornam imperativo que o Canadá tenha acesso à tecnologia de defesa de ponta. O F-35, embora caro e difícil de manter, foi aclamado como o que é de mais moderno. Agora, o potencial cancelamento do acordo levantou preocupações sobre se o Canadá será privado desta tecnologia avançada. No entanto, Ottawa parece ter abraçado esta incerteza, perguntando: faz sentido continuar a investir milhares de milhões quando Trump nos trata desta forma? À luz disto, surgiram discussões em torno de potenciais alternativas europeias. Aviões como o Eurofighter Typhoon, o Gripen sueco e o Dassault Rafale francês estão agora a ser seriamente considerados como substitutos do F-35. Embora essas aeronaves possam não corresponder às capacidades furtivas avançadas do F-35, elas ainda oferecem desempenho robusto no combate aéreo moderno. Além disso, a opção por uma solução europeia poderia abrir a porta para uma cooperação de defesa mais forte com a Europa, permitindo ao Canadá seguir um caminho mais independente, livre da influência da administração Trump. Então, quão realista é esta mudança em direção à Europa? Se o Canadá escolher aeronaves como o Eurofighter, o Gripen ou o Rafale, poderá fortalecer os laços de defesa com os países europeus, conduzindo potencialmente a um novo acordo-quadro com a União Europeia. Tanto a Alemanha como a França, em particular, poderão acolher favoravelmente o apoio do Canadá no fortalecimento da Aliança Transatlântica. Embora tal medida possa criar novas dinâmicas no seio da NATO, poderá ser uma mudança bem-vinda para aqueles que criticam a administração Trump, dadas as tensões que a Europa tem tido com o EUA nos últimos anos. As autoridades canadianas perguntaram-se abertamente: se já não podemos trabalhar com os Estados Unidos, por que não deveríamos fazer parceria com a Europa em tecnologia militar? É claro que este pivô não viria sem desafios. A transição do programa F-35 para jatos europeus apresentaria obstáculos logísticos e de aquisição. A integração do Canadá no programa F-35, apesar das suas dificuldades, proporcionou pelo menos um pipeline logístico confiável entre os EUA e o Canadá. Uma mudança para o Eurofighter ou Rafale traria consigo todo um novo conjunto de desafios, mas Ottawa parece disposta a explorar esta possibilidade à medida que as tensões com os EUA continuam a aumentar. Esta decisão pode exigir um compromisso financeiro substancial em áreas como a formação de pilotos, peças sobressalentes, manutenção, infraestruturas e muito mais, recursos que seriam direcionados principalmente para a Europa. Contudo, o Canadá poderá estar disposto a assumir este fardo se o sentimento predominante for de que o sacrifício é justificado. Este sentimento decorre da crescente frustração com a imposição persistente de políticas por parte de Trump que minam a soberania canadiana. As grandes empresas e os grupos de lobby, receosos de romper os laços com os Estados Unidos, estão a apelar a Ottawa para que encontre um compromisso. No entanto, Mark Carney interrompeu estes apelos ao afirmar firmemente que o Canadá não pode dar-se ao luxo de sacrificar questões estratégicas simplesmente por conveniência económica. Um alto burocrata observou em 9 de março de 2025 que a defesa e a política externa devem ser avaliadas a um nível mais profundo e mais substantivo, muito além do âmbito do ganho económico imediato. Esta declaração sugere que a administração de Carney está a adotar uma abordagem fundamentalmente diferente, que dá prioridade aos objetivos estratégicos de longo prazo em detrimento dos lucros de curto prazo. Vazamentos do governo Carney indicam que eles estão se preparando para lançar iniciativas destinadas a interromper a fuga de cérebros em curso no país, particularmente na indústria aeroespacial,
caso o Canadá se retire do projeto F-35. Os engenheiros canadianos estão alegadamente à procura de apoio para participar nestes novos empreendimentos, embora ainda não esteja claro se estes projetos irão atrair investimentos dos mercados europeus ou asiáticos. A visão de Carney de criar um setor aeroespacial nacional robusto sugere que o cancelamento do F-35 não é apenas uma decisão reacionária, mas parte de uma estratégia mais ampla e bem pensada. Uma das principais incertezas reside na forma como esta escalada irá afetar o equilíbrio do Ártico. A região tornou-se uma área cada vez mais disputada, com a abertura de novas rotas marítimas devido ao derretimento dos glaciares nos últimos anos. O Canadá reivindica este território como parte da sua extensão natural, enquanto os Estados Unidos defendem que ambos os países devem cooperar no trânsito internacional. Este desacordo já levou a uma série de conflitos de menor escala. Uma decisão drástica como o cancelamento do F-35 poderia exacerbar as tensões e prejudicar a chamada cooperação no Norte. Mesmo que o Canadá se afaste do programa F-35, é pouco provável que a presença militar do GEUA no Ártico mude. Nesse caso, o Canadá ficaria em desvantagem à medida que a situação se intensificasse. Alguns acreditam que a administração Carney está a adotar a posição: vamos manter boas relações com os Estados Unidos, mas sem comprometer os nossos interesses fundamentais. No entanto, a abordagem de tudo ou nada de Washington complica a procura de um meio-termo. A questão que permanece é se o apoio europeu ajudará a resolver este impasse ou se a situação se tornará ainda mais complicada. De acordo com sondagens de opinião recentes, a maioria dos canadianos é a favor de uma política de defesa independente, mas teme as consequências da perturbação das relações comerciais com os EUA. É precisamente com este dilema que o governo Carney se debate. Por um lado, estão a reforçar a sua retórica, enfatizando a soberania e a independência, enquanto, por outro lado, estão a evitar a narrativa de uma ruptura total com os EUA para evitar causar pânico entre o público. Este delicado ato de equilíbrio sugere que a questão do F-35 poderia evoluir para algo muito mais significativo. Relatos dos meios de comunicação indicam que já estão em desenvolvimento protótipos de acordos de defesa com países europeus. Embora as empresas francesas e alemãs sejam frequentemente mencionadas, o Canadá ainda não divulgou com quais empresas irá potencialmente colaborar ou os termos de quaisquer acordos. No entanto, a declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros, em 5 de março de 2025, de que o Canadá abordará as suas necessidades de defesa no quadro de uma visão partilhada, acrescenta outra camada de ambiguidade. Esta imprecisão apenas reforça a percepção no GEUA de que o Canadá está a aproximar-se dos seus aliados europeus. A declaração de Carney de que as regras do velho mundo já não se aplicam sublinha a noção de que esta disputa não se trata simplesmente do cancelamento de um contrato de defesa, mas sim do surgimento de novos centros de poder globais. O Canadá parece estar a posicionar-se estrategicamente dentro desta ordem global em evolução, apesar de os Estados Unidos continuarem a ser a força militar e económica dominante. A abordagem agressiva de Trump pode estar a levar até aliados de longa data, como o Canadá, a explorar alternativas. A decisão do Canadá de explorar as opções de defesa europeias é vista como um exemplo tangível desta mudança. A grande questão é como Trump reagirá quando surgir a notícia de que o Canadá está cancelando seu acordo com o F-35. Pode-se esperar uma forte reação, possivelmente nas redes sociais, com declarações como: se o Canadá seguir em frente, as consequências serão graves e pagarão um preço. Os círculos da indústria de defesa no GEUA podem alegar que se o Canadá desistir do acordo com o F-35, não haverá falta de compradores para a aeronave. No entanto, as empresas de defesa do GEUA não aceitarão levianamente a perda de um cliente tão próximo e lucrativo. Estão em jogo milhares de milhões de dólares em contratos, especialmente com a Lockheed Martin. Pode-se imaginar uma declaração como: estamos em choque após tal movimento. A orientação do Canadá para as aeronaves europeias também poderá alterar o equilíbrio da relação económica transatlântica. Os senadores norte-americanos podem assumir uma posição dura, sugerindo: se o Canadá fizer isto, vamos reconsiderar a nossa parceria comercial e dar-lhes sem interrupções. Isto poderia desencadear uma série de medidas retaliatórias, incluindo tarifas ou sanções mais elevadas sobre o aço, o que poderia evoluir para uma crise diplomática total. O sentimento público no Canadá demonstra um amplo apoio à tomada de uma posição mais firme contra as políticas agressivas de Trump. De acordo com as pesquisas, a maioria dos canadenses provavelmente apoiaria uma medida para cancelar o acordo do F-35, vendo-o como uma defesa da honra nacional e não como um ato de provocação. É claro que os fortes laços históricos e económicos com os Estados Unidos pesam muito na mente do público: relações comerciais, travessias de fronteiras, turismo e muito mais. Ainda assim, existe um sentimento crescente de que o Canadá deve responder às ameaças contínuas de Trump, em vez de continuar a submeter-se às suas exigências. A decisão de cortar laços com o GEUA no projeto F-35 parece ter um forte apoio, particularmente em Ontário e Quebec, as regiões industriais e populosas do Canadá. Ontário foi o mais atingido pelas tarifas de Trump sobre aço e alumínio, e os produtos agrícolas de Quebec também enfrentam barreiras comerciais no mercado do GEUA.
Para muitos, isto poderia ser visto como uma oportunidade para o Canadá retaliar, criando um sentido de justiça. O potencial cancelamento do acordo de 113 mil milhões de dólares com o F-35 certamente prejudicaria ainda mais as relações diplomáticas com Washington, já tensas devido a disputas comerciais. Se Trump prosseguir com as suas ameaças de retaliação, a resposta do Canadá poderá ser: seremos sempre nós que temos de pagar o preço. A ideia de recorrer à Europa em busca de soluções de defesa poderia alterar o equilíbrio de poder dentro da Aliança Transatlântica. O que você acha? Estará o Canadá a preparar-se genuinamente para abalar a sua relação com os Estados Unidos, ou será tudo isto parte de uma estratégia calculada para fortalecer a sua posição negocial? Irá a economia do Canadá vacilar se Trump aumentar as tarifas em retaliação, ou poderá compensar através de acordos com a Europa? Poderá este movimento em direção à Europa representar um importante pivô estratégico para o Canadá? Adoraríamos ouvir sua opinião. Se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.